o maior detetive do mundo, o Cruzado Encapuzado, o Cavaleiro das Trevas. Mesmo com todos esses títulos, você já deve saber de quem eu pretendo falar hoje. Batman, que, na minha opinião, é o maior herói de todos os tempos. Simples assim. Eu originalmente ia fazer uma introdução mais longa e citar algumas das razões do porquê o Batman é considerado o maior detetive do mundo e um dos heróis mais famosos de toda a ficção. Mas aí eu percebi que não preciso. Afinal, se você está vendo esse vídeo, é porque já conhece o básico do personagem e quer aprender mais sobre ele. E esse vídeo foi feito justamente para você, que quer saber mais sobre esse ícone cultural pela mídia do qual ele foi originalmente criado. Bem, se esse for o caso, talvez seja sim importante fazer uma curta introdução. O Batman é um super-herói fictício de histórias em quadrinhos da DC Comics, criado em 1939, com a sua primeira aparição sendo na Detective Comics 27. O sucesso do personagem fez com que ele ganhasse sua própria revista em 1940 e se tornasse uma parte vital do que viria a ser o universo DC como conhecemos hoje. Desde então, o Batman foi representado por diversos atores em vários tipos de mídia, especialmente filmes e séries, cada um deles adicionando algo a mais no universo do morcego e estendendo seu legado por novas gerações. Com isso em mente, é importante citar as diferenças criativas e a visão distinta que cada um desses diretores e atores tinham para com o personagem. Durante os anos 60, por exemplo, o Batman passou a ser tratado como uma figura popular de estilo excêntrico e engraçado, quase totalmente graças à sua série de televisão produzida pela ABC, onde o manto do Cavaleiro das Trevas é tomado por Adam West, enquanto Robin é interpretado por Burt Ward. Para você ter noção, a série foi um sucesso tão grande na época que algumas mulheres costumavam usar penteados com gel que formavam duas pontas finas no cabelo, como as orelhas de um morcego. E bem, quem sou eu para julgar a moda da época, não é? E também foi essa série que criou aquela famosa música tema do Batman, que eu não vou colocar nesse vídeo por questões de direitos autorais, mas você deve saber bem qual é. A parte interessante disso tudo é que, graças a essa série que popularizou o personagem para uma nova extensão da mídia, a imagem do Batman viria a ficar marcada como um personagem brega, engraçado e propositalmente simples na visão popular, bem diferente de toda a atmosfera sombria e realista que seus quadrinhos originais tentavam transmitir. E isso só viria a ser corrigido, talvez até de maneira bem radical, pelo filme do Tim Burton, de 1989, que pôs nova luz, ou trevas, sobre o personagem. Nesse filme, que muitos de vocês provavelmente já assistiram, existem algumas diferenças radicais para os quadrinhos, talvez até mais radicais do que a interpretação da série dos anos 60. E eu não estou falando isso pelo fato de que o pescoço do Batman obviamente não podia se mexer na fantasia que eles usavam, mas alguns aspectos principais da mitologia do personagem foram mudados, como os pais do Batman terem sido mortos pelo Coringa, e o próprio Batman estando disposto a matar, uma regra que, nos quadrinhos, ele nunca quebraria. Não me leve a mal, Tim Burton fez um ótimo trabalho e eles são ótimos filmes, só que para mim não são bons filmes do Batman. E embora a sequência direta, Batman Returns, também tenha sido muito boa, e esse filme tem inspirado coisas incríveis como a série animada do Batman dos anos 90, os filmes subsequentes decidiram abandonar as características mais sombrias que os filmes do Burton haviam instituído e voltar para o gênero mais humorístico imposto pela série dos anos 60, cujo resultado foi, filmes como Batman Forever e Batman e Robin, que são bem infames e mancharam a reputação do morcego pelo resto de suas adaptações cinematográficas. Isto é, até chegar ao espetacular Christopher Nolan, e, com sua visão realista e sombria de universo para o Batman, criar uma das melhores trilogias de super-herói de todos os tempos, e provar definitivamente que filmes de herói podem sim ser levados a sério num contexto político e cultural. Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge são ótimos filmes, e pessoalmente, minhas adaptações favoritas do morcego nos cinemas. Além disso, acho que é importante mencionar que os atores subsequentes a interpretarem Bruce Wayne, como Ben Affleck e, futuramente, Robert Pattinson, já fizeram e vão fazer um ótimo trabalho como Cavaleiro das Trevas. Então, sem zoar esse último cara aí porque ele estava em Crepúsculo. Valeu, galera? Ele é um ótimo ator por si só. Mas saindo dessa área de cinema e TV, você decidiu assistir esse vídeo porque já tem um conhecimento básico do Batman e quer saber mais sobre ele pela forma como ele foi originalmente criado, os quadrinhos. E por isso eu quero uma maneira fácil de entrar na mitologia. E olha, eu não te culpo. Batman é um dos personagens mais interessantes e complexos da ficção, e com mais de 80 anos de história e vários autores e artistas diferentes que definiram o que o personagem é, às vezes é difícil saber por onde começar,
a menos que você esteja afim de ler trocentas edições desde os anos 40 até agora. E por onde mais começaríamos, é claro, se não pela origem perfeita. Batman, Ano 1. Ano 1 é a história de origem definitiva do Batman, dispensando introduções. Escrita por Frank Miller e ilustrada por David Mazzucchelli, Ano 1 é um arco dividido em 4 partes que conta, como o título indica, o primeiro ano das aventuras do Cavaleiro das Trevas. Em paralelo a isso, também temos um policial James Gordon em início de carreira, que acaba de ser transferido para um departamento de polícia corrupto e instável em Gotham City, enquanto é forçado a lidar com questões morais e éticas que surgem com a chegada do misterioso vigilante encapuzado. Sendo uma origem mais realística e equilibrada do Batman, Ano 1 nos introduz ao submundo criminoso de Gotham, com as famílias mafiosas que controlam toda a cidade por debaixo dos panos. Nessa história, você não vai ver muito dos arqui-inimigos psicóticos que assombram a cidade em histórias posteriores, mas sim de uma Gotham regida por reis do crime, muito inspirado em filmes como O Poderoso Chefão. Ano 1 é, sem dúvidas, minha história favorita do Batman. Escrita pelo mesmo cara que fez o Cavaleiro das Trevas, o alvorecer do herói nunca foi tão bem retratado quanto é nessa graphic novel. A edição que eu tenho aqui é de capa dura da Panini, que você provavelmente vai encontrar em qualquer livraria que se preze, e em sites online como Amazon e o próprio da Panini. Eu recomendo essa história para qualquer fã do Batman. E, na verdade, você não pode exatamente se chamar de fã do personagem até ter lido isso. Sério, dê uma chance. É a origem perfeita e tem uma trama incrível. Na minha humilde opinião, não foi superada nem por contos posteriores, como o Ano 0. Seguindo disso, a história que eu recomendo agora é uma mais curtinha, mas que acredito ser essencial. Batman, o Homem que Ri. É uma HQ de 98 páginas que busca recontar o primeiro encontro entre o Cavaleiro das Trevas e aquele que viria a se tornar seu arqui-inimigo, o Palhaço Rei do Crime, uma força irrefreável, a antítese do Batman, o Coringa. Não é exatamente a história mais profunda ou definitiva do Coringa, mas se você quiser saber como foi o primeiro confronto entre os dois, assim como a origem de alguns elementos famosos do personagem, como o Bat-Sinal e uma das várias origens possíveis para o Coringa, eu recomendo altamente que leia essa história. Ela tem continuidade com o Ano 1, e na verdade, se passa exatamente após o fim deste. Foi escrita por Ed Brubaker e Doug Mahnke, e você pode achá-la numa coleção de graphic novels da EA Glamour, ou em sua edição original em algum canto da internet por aí. Seguindo pelo Homem que Ri, a sequência direta de Ano 1 é uma história maravilhosa que inspirou vários filmes do personagem, O Longo Dia das Bruxas. Essa história é situada como uma espécie de Ano 2, mostrando a formação do elo entre o Vigilante Mascarado, a Promotoria Pública e o Departamento de Polícia de Gotham para levar a família Falcone à justiça. A história também conta a origem de um dos personagens mais famosos da mitologia do Batman, o Duas Caras, assim como mostra o ponto de convergência onde Gotham deixou de ser uma cidade regida por mafiosos e criminosos, para se tornar o lar de psicopatas e loucos. É uma das melhores histórias do Batman de todos os tempos, e coloca o Cavaleiro das Trevas na corrida para descobrir a verdade por detrás do misterioso assassino chamado Feriado, que só atacava pessoas relacionadas à família Falcone durante datas comemorativas. Essa história foi escrita por Geoff Loeb e Tim Sale, e foi uma enorme inspiração para a produção de O Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Eu recomendo você procurar a mais recente edição de capa dura da Panini, que é uma das mais bonitas e bem feitas que eu já vi. E bem, a próxima graphic novel que você deve ler em ordem cronológica é a sequência direta de O Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria. Vitória Sombria, novamente escrita por Loeb e Sale, nos coloca novamente em Gotham, dessa vez durante um confronto entre as aberrações e os gangsters, com o Batman no meio de tudo, enquanto tenta lidar com o misterioso assassino conhecido como o Enforcador. Essa história é muito importante também por contar a origem do primeiro Robin, Dick Grayson, e sua primeira aventura ao lado de Bruce Wayne. Essa graphic novel também foi atualizada em uma edição noir, muito bonita pela Panini, que você pode achar na Amazon ou na livraria mais próxima. A menos que seja como eu, que prefere a edição em cores. Nesse caso vai ter que cavar um pouquinho mais para achar essa magnífica história. Minha recomendação é por sites como o Mercado Livre, que embora possam roubar um pouquinho no preço, com certeza vão ter o que você procura. Bem, eu acredito que essas 4 histórias, Ano 1, O Homem que Ri, O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria sejam essenciais para qualquer fã do Batman novato. É o ponto de partida para qualquer um que esteja interessado em saber mais sobre o personagem. E além delas, também tem algumas recomendações menores para fazer. Antes de ler O Homem que Ri, mas depois de terminar Ano 1, você também pode ler Batman e os Homens Monstro, assim como Batman e o Monge Louco, que se passam durante os eventos de Ano 1 e guiam o caminho para o Homem que Ri. Falando no palhaço, eu quase me esqueci de recomendar.
Depois de Vitória Sombria, eu recomendo muito a leitura de Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo. Essa é uma graphic novel magnífica, que serve como explicação para as várias facetas diferentes que o Coringa pode tomar em suas várias versões, assim como uma própria história singular e sem cronologia definida, que conta sobre um dos vários confrontos entre Batman e o Palhaço Rei do Crime, quando este organiza um motim no Asilo Arkham, forçando o Cavaleiro das Trevas a enfrentar vários de seus piores inimigos, confinado às paredes escuras do asilo. Essa história é considerada um dos melhores contos do Batman de todos os tempos, e inclusive serviu de inspiração para o jogo de 2009, Batman Arkham Asylum, que igualmente foi aclamado pela crítica. Bem, depois de terminar Vitória Sombria, eu também recomendo ler Robin, Ano 1. Como o título sugere, conta o primeiro ano de Dick Grayson ao lado de Bruce Wayne, e depois disso, você também pode se interessar por Batgirl, Ano 1, e como deu para perceber, tem muito dessa moda de Ano 1 quando se trata da Bat-família. Com essa lista de histórias incríveis em mente, acredito que você esteja mais do que pronto para explorar o resto do universo do morcego. Algumas histórias essenciais, como Cavaleiro das Trevas Ressurge, A Piada Mortal e Morte em Família são minha recomendação, por serem clássicos que qualquer fã do Batman que se preze deve ler. Outra forma de entender mais sobre os personagens fora dos quadrinhos é por assistir a série animada clássica do Batman, que é uma ótima passagem introdutória para se conhecer mais sobre o personagem e o universo DC como um todo. Com tudo isso dito, eu agradeço muito por assistirem e espero que consigam tirar o mesmo proveito dessas histórias que eu e muitos fãs do Batman tiraram durante os anos. Longa vida ao morcego e até a próxima!